Esse aqui é o gráfico real de tudo que eu editei pra gringo no último ano. Cada nicho, quanto paga em dólar, quantas horas eu realmente passei na frente do PC e o quão bom cada tipo de nicho é pra liberdade financeira como editor de vídeos. Começando com Gaming Long Form. O que significa isso? E Gaming significa que é o nicho de edição pra jogos, então Minecraft, Roblox, League of Legends, esses são os três principais jogos. A habilidade que você precisa em edição de vídeos tá puramente técnica, eu não tô falando de vendas de comunicação com o cliente, tô falando puramente saber editar. A teoria de edição é de média pra alta nesse nicho. Você não vai fazer nada completamente absurdo, nenhum motion maluco, mas você tem que sim saber dos princípios de storytelling, principalmente, como cortar o vídeo, e saber motion é um diferencial que pode acabar ajudando, mas não é necessário. O que mais complica mesmo é conseguir contar uma história de uma pessoa jogando um jogo, né? A carga horária média pra um vídeo desse estilo, e eu tô falando agora do nicho especificamente de Minecraft, que é o que eu editei, pelo menos não vou falar nada nesse vídeo de nichos que eu não trabalhei. Eu tô abrindo os meus números aqui na tela, te mostrando os nichos que quase me quebraram, os que pagaram bem, mas sugaram todo o meu tempo, e principalmente o nicho que eu concluí que é perfeito, que paga uma quantidade absurda de dinheiro para poucas horas de trabalho, que eu vou revelar no fim do vídeo. Continuando aqui com gaming, né? Vamos falar especificamente de Minecraft, que foi o que eu editei. O pagamento médio para um vídeo desses é de mais ou menos $600, e aqui é óbvio, é uma média, né? Obviamente tem gente que vai ganhar mais que isso e tem gente que vai ganhar menos que isso. Mas se você aí é um editor médio, você vai ganhar um valor médio de $600 por vídeo. Você não é tipo o mais foda nem um iniciante. A escalabilidade disso, e o que eu quero dizer com escalabilidade? O quanto você pode pegar esse trabalho, esse um cliente, dois clientes, ou quantos projetos você tiver, e copiar e colar isso diversas vezes para fazer mais dinheiro ainda. O quanto você pode tirar leite dessa mesma vaca até ela secar completamente. E qual dessas vacas aqui que a gente tem na tela consegue dar a maior quantia de leite possível antes de secar. Isso é escalabilidade, descrita de uma maneira bem idiota. Bom, em Minecraft especificamente, eu diria que a escalabilidade é baixa. Por quê? Se você for terceirizar para outros editores e abrir uma agência, é muito difícil de encontrar editores bons que vão cumprir o prazo, que vão entregar algo bem feito sem muitas e muitas revisões. E normalmente os criadores de conteúdo de gaming já pedem muitas revisões por terem um estilo específico já bem definido. Então você passaria por não só as suas revisões, mas também as revisões do cliente. Então eu diria que a escalabilidade não é muito alta. É óbvio, não é impossível, mas vamos falar aqui de uma pessoa média indo trabalhar com gringos, né? Você, as outras 10 milhões de pessoas que estão assistindo, provavelmente não seria fácil de escalar isso aqui. Nós que estamos tentando. Uma ou duas pessoas conseguiriam, e eu quero que você mantenha essa mentalidade o vídeo inteiro aqui. Eu tô falando da maior quantia de pessoas possível. Tipo assim, tem 10 mil pessoas assistindo aqui. Dessas 10 mil, 9.999 precisam de uma habilidade média alta, trabalhariam 20 horas para fazer cada vídeo, seriam pagas $600 por vídeo e não seriam muito boas em escalar esse trabalho. Agora tem aquele um cara que é iniciante, vai trabalhar 1 hora por vídeo, vai receber $10 milhões e vai escalar em um dia, tá? Sempre tem a exceção. Agora, o teto máximo. O que eu quero dizer com o teto máximo? Eu tô definindo aqui que o nosso objetivo é atingir liberdade financeira. E liberdade financeira não inclui só financeira, inclui liberdade também, certo? Que é uma palavra-chave muito importante que a maioria das pessoas esquece. Liberdade, na minha opinião, significa poder trabalhar menos e receber muito mais. Então, eu defini aqui que uma carga horária de trabalho que eu considero liberdade são 20 dias de trabalho por mês, 8 horas de trabalho por dia. Então, você tira todos os fins de semana, você só trabalha 5 dias por semana, e tira mais 2 dias aleatórios de folga aí no mês. E trabalha só 8 horas por dia nesses 20 dias. Isso pra mim começa a contar como liberdade. Obviamente, muito menos que isso é uma liberdade muito melhor, mas é um espectro, né? Eu sei que isso daqui é muito libertador pra muitos de vocês que têm um CLT pior que isso aqui. Mas também tem algumas pessoas que devem estar assistindo que trabalham 2 dias por mês, então isso aqui seria mais escravidão do que liberdade. O que eu quero dizer é que tem muita variável, tá bom? Eu tô tentando criar algo aqui que funciona para todo mundo, para a maior quantidade de pessoas possível. Então o teto máximo, na minha opinião, na minha experiência do gaming de Minecraft especificamente para YouTube, é $4.800 por mês, uma média aí. Eu até colocaria de $5.000 a $6.000 por mês, mas isso aqui é fazendo um cálculo direto, o que eu fiz aqui com todos os outros. Eu peguei essa carga de trabalho aqui, 20 dias de trabalho vezes 8 horas, são 160 horas de trabalho por mês, certo? 160 horas. A gente leva 20 horas para fazer cada vídeo, então a gente divide por 20, e aqui vai falar quantos vídeos a gente consegue fazer por mês, que no caso são 8, 2 por semana, certo? Com esses 2 vídeos por semana, a gente recebe $600 por vídeo, então vezes 600, e aqui a gente tem $4.800 por mês com matemática básica.
Isso aqui é muito realista pelo que eu conversei com o pessoal dessa área. Obviamente não vai ser da noite pro dia, principalmente se você tá começando agora na edição de vídeos, mas se você já tem experiência e tá querendo migrar de nicho, você provavelmente já consegue começar com uns $2.000 por mês com mais tranquilidade e, consequentemente, acabar escalando para isso com o tempo. Nem escalando, né? O termo aqui seria crescendo para isso. Você cresceria na área até atingir isso aqui. É claro, se você trabalhar muito mais, você consegue fazer muito mais que isso. Mas normalmente vai depender mais da sua quantidade de trabalho do que, por exemplo, só cobrar mais, porque é muito difícil de cobrar mais nessa área. Os preços são muito definidos. E não é simplesmente só pegar cada vez mais clientes, porque você tá travado aqui, limitado pela quantia de horas que leva para fazer cada vídeo e quantas horas você vai trabalhar. Então, eu diria que um teto máximo aí, médio é de $5.000 por mês, tá? Volatilidade. O que eu quero dizer com isso? Mês que vem você vai estar sem trabalho ou você consegue confiar que mês que vem você vai fazer essa mesma renda ou até mesmo mais? Bom, eu digo que aqui, nesse nicho de Minecraft pelo menos, é bem baixa. Se você pega um cliente, você normalmente fica com ele por um bom tempo, a não ser que alguma coisa muito ruim aconteça com o canal dele, tipo, do nada ele é desmonetizado, que pode acabar acontecendo, mas é raro. Se for um canal dark, principalmente, isso pode acontecer. Mas se é um youtuber já mais estabelecido, provavelmente as chances de ele te demitir do nada são bem baixas. Você pode contar com a renda que você fechou com ele, o que é muito bom. E o meu julgamento final, então, para esse nicho aqui é um 7 de 10. Eu acredito que é bom para algumas pessoas e não tão bom para outras. É uma questão mais de gosto, dedicação e visão a longo prazo. Eu, por exemplo, tô passando por esse nicho agora para testar como ele é, mas mesmo se eu fechar um cliente muito bom, que pague nem que seja $10.000 por mês, eu não me vejo trabalhando com esse nicho por muito mais do que uns 3 ou 6 meses. Simplesmente não é algo que eu gosto. Eu espero que com essa lista, até o fim desse vídeo, você consiga decidir qual nicho você vai trabalhar, principalmente para gringos. Eu tô pensando em fazer uma lista parecida com essa, só que para nichos brasileiros. Se você estiver interessado, comenta aí. Vamos seguir então para o segundo, VSL. E o mercado de VSL, para quem não sabe, tá mais ligado com o mercado de DR, que é Direct Response, que é um mercado basicamente focado em tráfego, ofertas escaláveis, onde você vai fazer anúncios, VSLs, que são vídeos de venda, e coisas desse tipo para vender um produto específico. Normalmente é um produto físico, não um produto digital, mas pode ser um produto digital também. É um mercado que roda muito dinheiro, mas principalmente com ofertas sujas. Você provavelmente já ouviu falar de Nutra, de vender remédio para velhinha, de criar um site da Receita Federal falso, esse tipo de coisa normalmente que passa nas mãos aí de um editor de VSL. É claro, tem a parte limpa também, mas a parte que faz mais dinheiro é a suja. Agora, eu não passei muito por esse mercado. Esse último ano eu peguei um projeto ou outro e eu falei com bastante gente que trabalha nele, então eu consigo trazer alguns dados aqui bem interessantes. A habilidade que você precisa como editor, tecnicamente, para conseguir se dar bem nesse mercado, na média, né, é uma habilidade média. Só que aqui você precisa de uma habilidade um pouco diferente da de edição de Minecraft, por exemplo. É uma edição mais focada em vender. Então você tem que saber quais gatilhos psicológicos fazem uma pessoa querer comprar um produto a partir de um vídeo. E aqui você tem que estudar sobre o mercado daí, porque ele já é muito bem estabelecido em quais formatos de edição funciona. Por exemplo, quantos segundos tem que ter um corte, para onde você vai cortar, qual transição você vai usar, qual tipo de música, qual tipo de efeito sonoro, etc e tal. E tem algumas regras, por exemplo, tem a persona, que é quem tá assistindo o vídeo. Se é uma velhinha de 56 anos, você não pode mostrar um vídeo de uma mulher de 26 anos usando o produto. Você tem que usar o vídeo da idade da pessoa que está assistindo. Então tem várias regrinhas, várias coisas psicológicas. Você tem que saber mais desse lado da edição para trabalhar e ganhar bem nessa área aqui. Agora, a edição técnica mesmo, vamos falar de motion, de coisa pesada, não vai ter muito. Storytelling também não, porque o storytelling normalmente é mais para parte do roteiro. Então você só vai ter que transformar o roteiro em algo coerentemente visualmente. O bagulho é realmente as estratégias ali, os gatilhos de vendas, tá? Eu não sei porque esse média tá laranja e esse médio tá amarelo, mas esse aqui tá laranja, tá? Esse aqui era pra estar amarelo. E o que você vai notar nesse vídeo é que normalmente você nem precisa de uma habilidade muito alta para fazer muito dinheiro em algumas áreas, o que é muito bom. A carga horária para esse mercado, pelo que eu pesquisei, tá? Normalmente vai aí 35 horas por vídeo. Por quê? VSL não tem 10 minutos? Não. Normalmente as VSLs que convertem muito bem, mas as ofertas bem escaláveis, pelo que eu andei vendo, falando com o pessoal, são VSLs mais longas. Então é bagulho aí de 35 minutos, 45 minutos. Eu não lembro se eu ouvi alguém falar de 1 hora exatamente, mas é um pouco mais longa, tá? E o que vai fazer isso aqui ser muito mais demorado de fazer do que o vídeo de Minecraft é que normalmente não tem o arquivo da pessoa jogando, né? Não tem um arquivo nenhum pra mostrar ali, não tem uma pessoa falando, então você tem que gerar. Hoje em dia o pessoal tá usando IA pra gerar a pessoa falando pra câmera, assim, um doutor, ou seja lá quem for, uma velhinha. Alguns vídeos é literalmente só B-roll, que pra quem não sabe são vídeos de estoque de vídeos, né? Vídeos pré-prontos
comandos. Se eu entrar aqui no Pexels, por exemplo, eu pesquiso aqui keyboard, que é teclado, e aí você tem vídeos de teclado aqui já feitos, você usa muitos desse. Então é um vídeo que acaba demorando bastante por ser longo, ter muitos cortes, muitas estratégias específicas, mas o princípio entre gaming e VSL, entre Minecraft e VSL é o mesmo, você tem que manter a pessoa assistindo até o final, porque no final normalmente é onde tem a CTA, né, que é ó, compra o produto aqui. Então a pessoa tem que chegar no final para conseguir comprar o produto. O pagamento médio por uma VSL aí nesse estilo que a gente tá conversando, $400 é uma média, tá? Só que aqui nesse mercado não tem muitas inconsistências com quem eu conversei, porque tem gente que recebe aí $1.000 e tem gente que recebe 100. Só que uma média boa que eu cheguei aí foi $400, tá? Eu pessoalmente, eu e o meu time, a gente trabalhou por uma VSL há pouco tempo atrás, faz uns 6 meses, e a gente recebeu, se eu não me engano, foi $350 ou algo parecido com isso. Então, encaixa bem nessa média aqui, tá? A escalabilidade, eu pessoalmente diria que é baixa, porque, de novo, quando você tem um negócio que é mais técnico, que precisa de um certo conhecimento, você vai acabar tendo muita dificuldade em terceirizar, que é o jeito mais fácil de escalar, né? Por exemplo, você pega 3 clientes e você passa para 3 editores, agora você tá ganhando 3 vezes mais. E também não é muito fácil de só pegar mais clientes, porque você realmente passa muito tempo editando cada vídeo desses, então a escalabilidade é muito baixa aqui. O teto máximo, se a gente fizer o mesmo cálculo aqui, 400 por vídeo, 35 horas por vídeo, dá uns $2.000 por mês, só que eu coloquei uma adiçãozinha aqui, um adendo, tá, que eu já vou chegar nele. Antes vamos falar da volatilidade, que na minha opinião é média. Por que média? Normalmente, se você pega um cliente desse que vai te pedir VSL, você vai fazer mais do que um projeto com ele. Só que ele pode do nada só parar. Pode ser que a operação dele pare de dar certo, pode ser que ele só não queira mais fazer, N motivos, tá? Só que a maioria dos clientes fica com você por um tempo, e eles vão te passando indicação, eles vão precisando de outro projeto, porque quem vive desse tipo de mercado, de DR, normalmente vai fazendo vários projetos até um dar super certo, então eles não desistem, eles sempre vão precisar de VSL. E se eles não precisarem mais, eles conhecem alguém que precisa, então a volatilidade, assim, você vai ter muitos meses onde você tá ok, e daí tem um mês que talvez seja um pouquinho menor, mas você não vai ir a merda, sabe? Você não vai falir assim. E o meu julgamento é um mercado aí 5 de 10, principalmente porque a carga horária é muito alta, o conhecimento técnico que você precisa anteriormente, na minha opinião, é um pouco chato de se conseguir, porque muitas dessas coisas não tem só comprar um curso assim, você tem que ir aprendendo na raça ou falar com alguém que já deu muito sucesso. Não é tão simples de ir atrás de informação, e o ChatGPT não vai te dar nada que presta. Então não é um mercado que eu gostaria de trabalhar e que eu buscaria ser principal assim da minha renda, principalmente para liberdade financeira. Agora, a adiçãozinha que eu botei aqui no salário, no teto máximo, é porque $2.000 por mês fixo, só pelo pagamento do projeto. O que muitos fazem é receber uma porcentagem pelas vendas que essa VSL traz. Só que isso é um negócio, você não vai fechar se você é iniciante, provavelmente. Você tem que já ter tido um histórico. Provavelmente, se for uma indicação, vai ser mais fácil. E normalmente esse bônus não é muito grande também. Principalmente porque normalmente é muito difícil de fazer uma oferta que realmente vende o suficiente para sua porcentagem te dar alguma coisa, que normalmente vai ser 1%, 2%. Ou, se você fechar com alguém que já sabe o que tá fazendo e que realmente dá certo, é muito difícil de ele te dar uma porcentagem grande. Porque, por exemplo, 0,5% de 1 milhão já te dá muito dinheiro, entendeu? Só que o cara não vai querer te dar tudo isso, ele vai querer te dar menos. A não ser que você realmente estude para se tornar o melhor das VSLs e seja focado nisso, eu acho que esse mercado não vale muito a pena. Entrando agora em um mercado que eu foquei por muito tempo, que eu gosto, que eu fiz pelo meu perfil, que é o Talking Head Shorts, tá? Então, Talking Head Shorts, eu vou exemplificar para vocês, é quando você tem uma pessoa falando diretamente para a câmera, igual eu tô falando aqui, e basicamente o vídeo inteiro é só isso, ela falando para a câmera. É um Talking Head porque é uma cabeça falante, certo? A tradução. Então, por exemplo, esse vídeo aqui que eu tenho é eu falando para a câmera, então isso é um Talking Head. E você faz a edição de forma onde você visualmente representa o que a pessoa tá falando. Agora, eu tô falando especificamente do mercado de Talking Head que é mais bem editado, tá? Não é aquele que é literalmente só legendar, porque isso é muito simples e se torna basicamente um corte, que a gente já vai falar sobre. Do Talking Head que são realmente um pouquinho mais editados, que tem um ganchozinho bem feito, que tem alguns b-rolls, umas transições, no mínimo uma animação ou outra. Isso é o que eu tô considerando aqui, tá? Então, a habilidade técnica em si é muito baixa, porque a estrutura em si de um Talking Head é muito simples, não tem muitos elementos que você precisa botar no vídeo, não tem muita técnica que você tem que conhecer, e o que tem de técnica para você conhecer é simples, você aprende em 10 minutos assistindo o meu último vídeo. Então não é aquilo que você precisa passar muito tempo estudando, tipo Minecraft ou VSLs. Além de que todo elemento que você pode colocar no Talking Head, e eu falo pode porque não tem muita coisa que você pode botar, simplesmente é animação, roll, efeito sonoro, música, legenda e aí acabou. Não precisam ser muito bem feitas, porque não é o que traz mais resultado nessa área. Então a habilidade para você começar aqui e se dar bem é baixa. E a carga horária, eu coloquei aqui uma média de 4 horas por vídeo, tá? E o pagamento médio por um vídeo nesse estilo, editado em 4 horas, é de $80 por vídeo, tá certo? $80 eu tô falando principalmente de Reels, tá
tá certo? De rios para empresários. Por quê? Esse mercado é enorme. Todo nicho tem Talking Head, que é um formato, né? Então você pode ter criadores de YouTube Shorts, por exemplo, eles pagam menos. Normalmente vai ser 20 a 30 dólares. Você tem criadores de TikTok que pagam menos ainda, vai ser 10 a 15. Mas no Instagram em específico, por ser uma ferramenta tão boa para vender para empresários, você pode acabar cobrando mais caro. E se você começar a entrar na bolha certa de pessoas, principalmente do Devin Jett ou dessas pessoas, você consegue buscando uns clientes específicos que vão pagar mais que isso, mas é um pouquinho difícil. Você já tem que ter um portfólio muito bem consolidado. A escalabilidade disso aqui, pela primeira vez na lista, é alta. Por quê? Como a habilidade é baixa, você pode simplesmente contratar qualquer um, treinar ele rapidão e ele já vai saber fazer. Então você pode terceirizar, o que é um jeito de escalar. A carga horária, por ser tão rápido de fazer cada vídeo, você pode literalmente só pegar mais clientes. Então você pode escalar dessa maneira, trabalhando mais, facilmente. E o pagamento não é baixo o suficiente para ser impossível de terceirizar, para não valer a pena trabalhar mais. É um pagamento que acaba balanceando a sua escalabilidade, que vai realmente trazer mais lucro se você acabar terceirizando ou trabalhando mais. Então eu diria que a escalabilidade aqui é alta. Não é à toa que as maiores agências hoje em dia são especificamente para esse nicho. Aqui, se a gente fizer o cálculo básico, então, para o teto máximo, a gente chega em 3.200 dólares por mês, que está entre o mercado de VSL sem o bônus e o mercado aqui de Minecraft. Então, é um bom salário daí, uns 15 mil reais. E, na minha opinião, esse mercado é muito mais divertido de editar, porque, olha, pessoalmente, eu não tenho paciência de editar vídeo longo, eu não consigo ficar olhando para o mesmo conteúdo, para o mesmo criador de conteúdo na tela por mais que 2 horas. Então, para mim, editar um vídeo rápido ali dele, já enviar, já ser pago, para mim, que eu tenho TDAH, já dá muito mais dopamina, já dá mais vontade de continuar trabalhando. Enquanto se eu tiver que ver assim por 20 horas o mesmo cara na tela, eu vou ficar maluco. Então aí você também tem que escolher a partir do que você consegue aguentar no longo prazo. Não é à toa que eu tô nesse nicho aqui de shorts já faz 5 anos. A volatilidade desse mercado aqui, porém, que é o único ponto negativo dele, eu diria, além do preço não ser tão alto, mas que a gente acaba ganhando na quantidade, é que a volatilidade é muito, muito alta. Ou seja, vai ter meses onde você vai conseguir fazer uma renda explosiva, mas vai ter meses onde você não vai conseguir fazer muito. Talvez você até não faça quase o suficiente para sobreviver. Se você falar com o pessoal na área, você vai notar isso, que é uma constante em todo mundo que edita só para shorts, principalmente Talking Head, né? Que o bagulho é louco. Agora, eu poderia entrar aqui um vídeo inteiro de 30 minutos separados explicando por que isso acontece, mas resumo, é porque o tipo de cliente que contrata esse serviço é muito inconsistente. Não só em postar eu tô falando, mas é inconsistente em quanto eles fazem a partir disso, que é o que permite eles te pagarem, como eles trabalham, qual é o modelo de negócios. Então é simplesmente um negócio que é feito para ser muito volátil. E o meu julgamento final, então, a partir desses dados, eu digo que esse mercado é um 8 de 10, é um mercado muito, muito sólido para você se solidificar. Isso faz sentido, né? Sólido, solidificar. E eu diria que também é um mercado bom no longo prazo, principalmente com as IAs entrando agora, vai dar para fazer uns serviços muito legais, principalmente criando os avatares dos criadores de conteúdo e roteirizando os vídeos para eles, que é um negócio que eu vou falar lá dentro da Editify. Eu vou ensinar a como vender um pacote para gringos de Talking Head, onde você cria um avatar deles com IA, então eles não precisam mais gravar o vídeo, você vai roteirizar os vídeos deles com a minha fórmula viral, então eles não precisam nem pensar nas ideias do vídeo, nem roteirizar, nem falar nada. Você já vai editar seguindo o modelo que me trouxe a maior quantidade de visualizações no meu perfil do Instagram que eu já tive, e vendas consequentemente, e como transformar isso em um pacote que você vende para gringos por um valor absurdo. Vai até aumentar aqui os 80 dólares por vídeo, porque você não tá vendendo mais só edição. Então eu daria um 8 para esse mercado. Mas eu só não dou um 9 porque esse próximo mercado aqui é o meu xoxó. Não, xodó, é o meu xodó. E o mercado que eu tô falando sobre é cortes de podcast. Agora, você pode estar já cansado de ouvir sobre esses malditos cortes, né? Por causa do Pablo Marçal, do Flow Podcast, não sei o que lá. Mas ainda dá muito bom. Cara, não tem jeito, esse troço é absurdo. E de uma perspectiva de negócio faz sentido, né? Então, o nível de habilidade que você precisa para entrar nesse nicho de corte de podcast é baixíssima, tá? Você não precisa saber nada. Você pode abrir o CapCut hoje sem nunca ter aberto o programa, sem nunca ter editado um vídeo na sua vida, e você entrega um pacote de 700 dólares pro cliente tranquilamente. Porque cortes de podcast em si não tem como ideia principal serem bem editados. O bagulho inteiro dos cortes de podcast é serem feitos em massa. Quantia pura. Quantia absoluta. Essa indústria inteira de cortes de podcast foi construído na ideia de quantidade em massa. Então não foi feito para ser bonito. Por isso que você vê um monte de corte que é literalmente a legenda mais horrorosa que você já viu na sua vida. Porque não foi feito pra ser bonito. Foi feito pra jogar 1000 vídeos em um dia e escalar, porque se cada vídeo pegar 100 visualizações, você já tem 10 mil visualizações. Então, essa é a ideia. A carga horária
É mais ou menos uns 20 minutos por vídeo se você fizer um negócio um pouquinho mais bem trabalhado, igual eu gosto de fazer, com um gancho melhorzinho, com umas legendas melhores, com os b-rolls, e eu quero até mostrar um exemplo pra vocês. Esse aqui é um corte que eu fiz pra um cliente, você pode ver que eu dou uma esforçadinha a mais, por mais que seja um corte de podcast. Gancho mais bem trabalhado, bonito. Um b-rollzinho. Então, eu gosto de fazer um trabalho mais bem feito, então eu botei aqui uns 20 minutos em média pra fazer um vídeo desse de até 1 minuto. Mas agora, se você for fazer só legenda igual todo mundo, 5 minutinhos pra fazer cada um, está resolvido. O pagamento médio aí por cada vídeo de podcast, cada corte, é de $10. Agora você pode pensar, nossa, que bosta. R$50 pra fazer um desse? Sim, mas você tá fazendo cada um em 20 minutos ou menos, então tá valendo muito a pena, cara. Você já vai descobrir o teto máximo só fazendo o cálculo básico aqui, só que antes eu quero te falar da escalabilidade que, meu amigo, é uma delícia. Escalabilidade disso aqui, altíssima. Por que altíssima? Porque, cara, como é baixíssima a habilidade necessária pra fazer isso, você pode contratar a sua avó pra fazer corte de podcast que ela vai conseguir. Então, contratação não é um problema, você pode pagar pouco porque é fácil. Como leva muito pouco tempo pra fazer cada um, cada hora, se você calcular aqui, já são mais 3 vídeos. Então, R$150 por hora trabalhada, se você adicionar horas extras. E você começa a vender pacotes e isso aqui é só Ctrl+C, Ctrl+V, o bagulho vai pra lua. Não é à toa que esse aqui foi o nicho que mais me trouxe dinheiro até hoje. Talking Head Shorts e Podcast Clips foram os 2 nichos que me explodiram, porque são extremamente escaláveis. Mas esse aqui ganha. O teto máximo, $4.800 por mês. Exatamente a mesma coisa que Minecraft, mais alto que Talking Head e muito menos trabalho técnico. É só Ctrl+C, Ctrl+V, você é igual um robôzinho editando. Você pode ver nas aulas da Editify, que eu ensino a editar corte de podcast, é 5 minutinhos e tá quase pronto o vídeo. É um robôzinho aqui. Legenda. Premiere faz automático. Hook, tem o template, só Ctrl+C, Ctrl+V, muda o texto. Zooms, tem o template, só arrastar. B-roll, já tem uma livraria de B-roll, só arrastar também buscando a keyword. Isso aqui é a coisa mais fácil que você já vai fazer na sua vida, é dinheiro fácil, cara. E sim, o bagulho é tão fácil assim, igual eu tô falando, por isso que eu tô aumentando o meu tom aqui pra tentar te explicar. Porque parece idiota, mas é muito bom. Só que aqui entra o tiro no pé disso aqui. A volatilidade é altíssima rima. Por quê? Porque normalmente, agora eu tô falando no modo geral, os clientes não continuam muito tempo com esse tipo de serviço porque ele não traz muito resultado imediato. Isso aqui, para trazer resultado, que é o que todo cliente quer, é longo prazo. Você tem que continuar aí fazendo, 10 cortes por dia por uns 12 meses para começar a ver algum resultado bom, legal de verdade. Antes disso, é só teste. Só variação, teste, aquecendo conta. E a maioria dos clientes não vai ver isso. Por mais que você explique, não vai ver isso. A não ser que você já tenha tido resultado e tá vendendo um serviço high ticket. Mas na média aqui, a volatilidade é muito alta. Então você tem que estar constantemente indo atrás de cliente. Constantemente movendo a máquina, indo atrás de cliente novo, indicação, pacote. Senão você vai ter meses que você vai se ferrar feio, tá? Mas pra compensar todo o resto é muito bom. E o meu julgamento, rufem os tambores, 9 de 10. Sim, esse é o primeiro 9 de 10 dessa lista e talvez até mesmo o único até a gente chegar no nicho ideal que você vai descobrir no fim do vídeo. Então assim, se você quer um nicho onde você não tem que se esforçar muito mentalmente, é literalmente só vender e editar, vender, editar, dá pra terceirizar fácil, dá pra escalar sua renda se precisar. Você pode começar amanhã, já fechar cliente, já entregar vídeo, já ser pago em um dia só. Esse é o mercado pra você começar, meu amigo. Não tem essa baboseira de vídeo teste que tem em nicho de Minecraft. Não tem essa baboseira de estudar gatilho do nicho de VSL. Não tem essa baboseira de saber editar um pouco do Talking Head. Meu fi, é só cortar e botar legenda. Agora, o GC Ads. O que é o GC? O GC significa, eu espero que vocês consigam entender a minha letra. Se eu não fosse editor de vídeo, eu seria médico, aparentemente. User Generated Content, que traduz ali soltamente para conteúdo gerado por usuário, certo? Então, isso aqui é para fazer principalmente anúncios, então, para Facebook, né, para Meta, para Instagram. A gente não são anúncios horizontais de YouTube, são anúncios verticais para redes sociais curtas, que parecem que não são anúncios, parecem que uma pessoa que comprou um produto realmente está gravando um vídeo. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha garrafa de vidro, e eu comprei essa garrafa de vidro, e eu faço um vídeo. Essa é a melhor garrafa de vidro que eu já encontrei no mercado. Ela é completamente feita de vidro, se você não consegue ver. Ela tem uma resistência incrível e mantém a minha bebida geladinha. Compre já a sua, clicando no link aqui embaixo. Você tem que fazer um monte de variações desse vídeo com a edição por cima, para a pessoa que tá rodando tráfego nesses anúncios, ou seja, tá fazendo os anúncios chegarem nas pessoas, né, nas pessoas que comprariam, acabar vendendo. Então é um bagulho de escala, é muita quantia que você se trabalha, muitos testes, muitas variações, e é
parcialmente parte do mesmo mercado de VSL. Você não necessariamente precisa de uma VSL para vender com um anúncio, mas você precisa de um anúncio para vender com uma VSL. Não tem como você só chegar na VSL sem um anúncio antes. Então a VSL depende do anúncio. É um mercado meio que integrado, mas só de um lado, né? Então esse aqui precisa desse aqui, mas esse aqui não precisa daquele lá, ele é sozinho. Agora tem muitos tipos de ads, né, de anúncios, mas eu tô falando do UGC especificamente porque é um mercado que se destacou muito nesses últimos meses pra mim, que eu andei participando, e eu diria que a habilidade pra iniciar e pra se dar bem nele é média. Agora, de novo, não vai ser uma habilidade tão técnica, porque se você for ver qualquer vídeo de UGC, é absolutamente horrorosa a qualidade, é nojento de se assistir, de tão ruim que é a edição, mas tem, igual ao VSL, princípios psicológicos por trás, então você tem que saber as técnicas, tem que saber o estilo de edição do UGC. De novo, eu não sei porque que esse média tá laranja, mas vamos botar amarelo aqui. A carga horária disso aqui, você vai passar em média 1 hora por vídeo. E aqui eu botei uma média muito solta, porque tem o GC que você faz em 5 minutos, literalmente 5 minutos, que é só botar um texto em cima, e tem o GC que você leva 5 horas pra fazer, um vídeo de 30 segundos. Então, depende muito, eu botei uma média saudável aqui, que a maioria dos vídeos vão ser. O pagamento médio por um vídeo desses vai acabar sendo aí de $15. E de novo, eu soltei aqui muito solto, porque vai ter vídeo GC que você vai ser pago $80, vai ter vídeo GC que você faz $2, eu botei 15, que é uma média, de novo, comum, tá? Depende muito também do mercado, por exemplo, se é beleza, se é nutrição, se é mulheres velhas, jovens, depende de muito fator pra botar uma média mais específica. Eu diria que é média, talvez média pra alta, mas de novo, vai depender muito, esse mercado depende tanto que me dá raiva, porque eu podia fazer um vídeo inteiro só descrevendo os mercados de UGC pra colocar numa lista inteira assim, mas não vale a pena, tá? Basicamente, é difícil de terceirizar o GC, porque você precisa de um conhecimento específico, uma atenção a detalhes, porque não tem muita coisa no vídeo, então cada coisa que você vai botar tem que ser bem feita, tem que ser feita com intenção. Então não é só contratar qualquer um, mas também você não vai contratar o cara mais foda. É muito específico, tem que ser alguém que é atento a detalhe, que entende da área, mas que não é exagerado, não é lento. Por ser um bom tempo de trabalho, mas um pagamento mais ou menos, muito próximo do podcast Clips aqui, não é um negócio que você vai trabalhar mais horas e aumentar muito sua renda também. Então não é um negócio mais escalável por brute force, assim, por força bruta. Então, eu botei média, mas não vai ser lá grande coisa. O teto máximo, obviamente só com o cálculo base aqui, vai ser de $2.400 por mês, que é o segundo mais baixo que a gente tem até agora, só em cima de VSL. E, novamente, eu coloquei um asteriscozinho aqui, porque, semelhante, a VSL tem como ganhar bônus. Eu já vi muitos trabalharem a partir de bônus, mas não é lá grande coisa, não vai ser um bagulho que vai mudar a sua renda. Talvez adicione $500 mil se você se der muito bem, mas eu acredito que não passe muito disso, a não ser que você feche uma oferta muito boa com um cliente muito raro. A volatilidade é média também, então semelhante a VSL, normalmente as pessoas que trabalham com o GC vão sempre ter conteúdo para você ir fazendo, ou vão conhecer alguém que precisa, e se você tem um portfólio bem feito, não vai ser tão difícil de conseguir um cliente novo. Então quando você acabar perdendo um cliente, você consegue atrás de outro, mas não vai ser aquele negócio igual o Minecraft, por exemplo, que todo mês está garantido pelos próximos 2 anos, assim. Você vai ter que buscar clientes novos, você vai trocando de cliente. E o meu julgamento final, então, para esse nicho é 7 de 10. E aqui você pode ver que o mercado é muito semelhante a VSL, mas eu coloquei que ele é melhor, no mesmo nível de Minecraft eu até coloquei aqui. Por quê? Porque são anúncios curtos, é muito mais rápido de editar e é um pouquinho mais escalável. Então, na minha opinião, se você tá querendo construir uma carreira sólida, pegar uma renda boa aí por alguns anos com o mercado de edição, você vai construir algo muito melhor com anúncios do GC do que com VSLs. Agora, o queridinho do editor de vídeo, SaaS Motion Explainers. Eu podia ter colocado qualquer nicho de motion aqui, né, de motion design, de animações, mas eu decidi botar os SaaS Motion Explainers porque é um dos melhores para fazer dinheiro. Não vale nem muito a pena ir pra qualquer outro nicho, pra ser sincero. Nenhuma dessas métricas é boa em outros nichos de motion. É muito difícil de fazer muito dinheiro com motion, mas esse é um dos nichos que você mais conseguiria fazer isso se você quisesse muito. Então, o que é um SaaS Motion Explainer? Porque esse nome não faz nenhum sentido, Eric. Bom, SaaS é um mercado específico de software, então de programas, programa de computador, etc, aplicativo, que significa Software as a Service. Então você cria um aplicativo e transforma ele em uma assinatura, ou você coloca algum método de pagamento para você fazer dinheiro com esse software. Por exemplo, o Google Drive é um SaaS, você paga para receber um aplicativo que te permite hostear seus arquivos.
O ChatGPT é um SaaS, você paga para ter acesso a mais funcionalidades do ChatGPT, etc. A Editify é de certa forma um SaaS, porque você paga e você pode acessar nossas aulas dentro da plataforma e você pode ao mesmo tempo criar o seu portfólio lá dentro. Logo você vai poder buscar clientes no nosso marketplace, então vai se tornar um SaaS. Mas o que é um Motion Explainer, certo? Motion é obviamente de motion, né? Motion design, de animações. E Explainer é um vídeo explicativo, às vezes é um trailer, às vezes é uma apresentação, mas é igual aqueles trailers da Apple, quando a Apple lança um iPhone novo e tem um Motion 3D do iPhone vindo bonito com iluminação e daí aparece uma notificação da Siri animada com um texto e daí mostra a interface nova de vidro. Esse tipo de animação que apresenta o seu produto, no caso, está apresentando o seu software as a service. Então, para resumir, é um trailer de um aplicativo, tá? Pra deixar da forma mais simples possível. Você provavelmente já viu. A habilidade técnica que você precisa para se dar bem e entrar nesse mercado é absolutamente altíssima, a mais alta desse gráfico inteiro, porque pode não parecer, mas quando você está trabalhando com motion, principalmente para SaaS, os detalhes importam muito, e se os seus fundamentos de animação não estão muito bem estabelecidos, você vai fazer uns vídeos que tá na cara que são baratos, sabe? E os clientes normalmente não querem isso. Cada aplicativo quer um vídeo melhor que do outro aplicativo. Inclusive, em uma reunião que eu fiz com um cliente para fechar um desses vídeos por $1.000, se eu não me engano, ou era 1.200. O cara me mandou uma referência do vídeo do Framer, que fez um SaaS Explainer, que é uma empresa enorme, e falou, eu quero melhor que isso. Então, o bagulho é louco. É tipo o cara mandar um vídeo da Apple e falar, eu quero melhor que isso, toma $1.000 pra fazer. Então, a habilidade é altíssima, principalmente os fundamentos muito, muito bem estabelecidos. E os detalhes importam muito. A carga horária disso aqui, eu vou botar aqui a média do que eu vi com os editores que eu trabalho, que eu já fiz de projeto, 48 horas por vídeo ou mais, tá? 48 eu diria no mínimo, assim. E quanto mais você vai ser pago pelo vídeo, provavelmente mais horas você vai ter que botar. E não é só horas de fazer o vídeo, é horas também de revisar, porque cada revisão vai levar muito tempo pra você fazer. Porque, eu não sei se você já viu um projeto no After Effects de animação complexa com muitos takes, mas o bagulho fica louco, tem muita layer uma em cima da outra, então mudar qualquer coisinha vira uma bagunça. E quanto mais longo o vídeo, obviamente mais difícil vai ser de fazer. Então, muito, muito longo para fazer cada vídeo. O pagamento médio, eu coloquei $1.000 por vídeo, o que é bom. Obviamente, é muito fácil de cobrar muito mais, mas aí você vai estar fazendo um vídeo maior, com mais detalhes, numa qualidade muito superior. Então, aqui é um preço médio. A maioria dos SaaS Explainers vão ser uns $1.000. E é mais para mais, tá? Normalmente não é para menos que isso, não. A escalabilidade disso aqui é uma absoluta de uma baixa, muito baixa. Bom, vamos ser muito racional aqui. A habilidade técnica é altíssima, então você não vai achar qualquer um pra fazer. E obviamente a pessoa que souber fazer vai cobrar muito caro. Então se você for terceirizar, você vai tirar a maior parte aí do valor só pra pagar o editor. Você vai ficar com lucro muito baixo. A carga horária é enorme, então só trabalhar mais, só fechar mais clientes não vai aumentar a sua renda diretamente, porque você não vai conseguir fazer tanto vídeo. Então não é um bagulho que você vai aí fechar um monte de projetos, terceirizar pra um monte de editores, abrir uma agência inteira ao redor disso e dar muito certo. É muito difícil disso dar certo. Não tô falando que é impossível, tô falando que é muito difícil. E o teto máximo, eu colocaria aqui 3.000, só fazendo um cálculo básico, tá? Obviamente dá pra fazer mais, mas isso é muito safe. E com a volatilidade alta, olha, complicado, velho. Porque não é todo mês que uma empresa vai acabar precisando de um desse. É óbvio, até agora, todos os meses, uma pessoa ou outra deve ter fechado um desse. Mas principalmente esses projetos de $1.000, esses que valem a pena, não vão aparecer toda hora aí pra você. Então é um bagulho que, se tiver um mês que as empresas só não estão precisando, fodeu. Se você acabar fechando só um contrato, só 2, fodeu. Não tem o que fazer, você vai ter que buscar vídeo em outra área. Então, pra se estabelecer, eu não sei se isso aqui vale muito a pena, a não ser que você queira se tornar um expert nisso aqui e fazer um bagulho tão absurdo que você pode cobrar uns $5.000 por vídeo e você consegue sobreviver na metade disso pra ficar um mês sem trabalho e fazer um a cada 2 meses. Talvez aí funcione. Ou você tem que ser muito foda de marketing também pra conseguir vender isso, ou de networking. Minha nota final, 4 de 10. Não recomendo. Não recomendo nem um pouco. DocuCrime. Ah, meu queridinho. Eu trabalhei com esse aqui pelos últimos meses. E olha, eu vou te falar, eu tenho uma opinião bem forte sobre esse nicho aqui. Sinceramente, alguns meses atrás eu até colocaria ele perto do ideal. Mas hoje em dia, sabendo o que eu sei, passando pelo que eu passei nesse nicho, eu vou deixar ele onde eu coloquei aqui. Olha só. DocuCrime significa o quê? Documentários de crime. Nos Estados Unidos é muito, muito comum. Então são documentários no YouTube de 1 hora mais ou menos que falam sobre um crime que aconteceu nos Estados Unidos. Por exemplo, um padre assassino matou todo mundo e disse que tinha que ir pra igreja. Algo assim. A habilidade técnica pra se dar bem nesse nicho é de média para alta. Agora, isso aqui vai depender muito, porque tem muitos canais de DocuCrime no YouTube que acabam tendo uma edição terrível e pagam ok. Aí vai pro médio. Só que tem canais que querem uma qualidade absurda e vão pagar quase a mesma coisa.
Então é uma espada de dois gumes aí. A carga horária, mais ou menos 30 horas por vídeo, na média, tá? Agora, se for mais pra edição nível média, vai pra 25 horas, dá pra fazer em 2 dias. E se for mais pra alta, dá pra fazer em uns 4 a 5 dias, vai depender bastante do estilo de edição. E o pagamento médio, por um vídeo de 30 horas aqui, $600, que é mais ou menos $12 por minuto. Não é um preço ruim, é muito parecido com o de Minecraft, mas obviamente ele requer outras coisas, não é exatamente o mesmo jeito que você edita. É muito mais conteúdo, às vezes você tem que estourar algumas cabeças explodindo, que a gente já fez, e não foi legal. A escalabilidade desse nicho é muito baixa, porque, de novo, você tem que ter um conhecimento muito específico sobre como editar vídeos desse jeito, não é só trabalhar mais, e não é só cobrar mais, porque o valor do mercado já está muito estabelecido. Então, não é o negócio mais escalável do mundo. Você não vai ver uma agência aí que faz isso. O teto máximo, se a gente calcular aqui, vai ser uns $3.600 por mês, sozinho, né? O que eu posso falar que é bem realista, se você for trabalhar sozinho com um canal bem estabelecido disso aqui. Eu tava com o meu time de 4 e a gente fez uns $9.000 em um bom mês, então se você for calcular, dá pra fazer isso aí sim. No caso, se você encher sua agenda e trabalhar todas as 30 horas aqui, todos os 20 dias de trabalho. A volatilidade vai ser bem alta, porque como é um canal dark, que não aparece uma pessoa específica falando muitas vezes, é muito difícil de monetizar e manter monetizado hoje em dia. O YouTube não tá gostando muito de canal dark. Principalmente num tópico de crime que mostra coisas absurdas, então não é fácil de monetizar. Tem vídeo que a gente tem que literalmente borrar o vídeo inteiro, é inassistível. Então não é o negócio mais confiável de renda. Inclusive o canal do nosso último cliente foi literalmente desmonetizado do nada. Literalmente do nada, então a gente só parou de trabalhar com ele. E a minha nota final é 3 de 10 com um porém. Tem o porém aqui, eu acho que eu deletei sem querer. O porém é, se você pegar um cliente muito bom, dá pra farmar uma grana por alguns meses, que se você guardar você tá bem feito por uns meses. Agora, pra maioria das pessoas se estabelecerem em um nicho, eu não recomendaria nem um pouco. Principalmente por ter que censurar algumas cabeças explodindo, não é nem um pouco legal. Agora a gente vai falar de um nicho que a gente quase citou antes, mas eu decidi separar em 2 porque são coisas diferentes, entre aspas. Nós temos o Talking Head de Shorts, para vídeos curtos, e o Talking Head de Long Form, que você provavelmente vê o tempo inteiro. Então, basicamente, 90% do conteúdo da internet no YouTube brasileiro hoje é Talking Head. É o seu Orochinho da vida no canal principal, né? É o seu Luba TV antigamente, é o seu Resident Evil... Não é o Resident Evil, ele não faz Talking Head. É a maioria dos canais que só sentam da frente da câmera aqui e começam a falar, Vitor Romão, eu, etc. Só que, obviamente, a gente tá falando de gringos e lá é o maior formato. Literalmente, quase todo vídeo da internet na gringa, na maioria das bolhas dos nichos, é nesse formato de Talking Head. A habilidade técnica para você se dar bem nele é média, tá? Você tem que saber do formato, como fazer esse formato assistível, mas não é lá grande coisa, tá? Em uma sentada aí, você estuda um pouquinho e você já resolve essas habilidades. Mas obviamente os detalhes importam aqui, porque igual o Talking Head de Shorts, são poucos elementos que você coloca, mas eles têm que ser bem feitos. Então, de novo, não é uma habilidade alta, nem média alta, é literalmente só média. Você tem que saber o que você está fazendo. A carga horária vai ser umas 15 horas por vídeo em um vídeo Talking Head aí de uns 20, 25 minutos, que é os vídeos que você vai conseguir cobrar aí $250 por vídeo. Quase falei reais. No Brasil provavelmente vai ser uns R$250, mas na gringa é uns $250. E a maior parte disso aqui, na verdade, dessas 15 horas, não vai ser cortar, não vai ser fazer um gancho bem feito, vai ser realmente colocar visualmente o que o cliente normalmente quer, porque eles vão falando sobre coisas, igual eu tô falando aqui, que eles querem que coloque uma coisa visual na tela, uma legenda, etc, pra retenção ficar alta. Aí, dentro do Talking Head, igual eu falei antes ali, tem muitas subcategorias, então cada uma vai requerer um estilo de edição específico, mas na média aí, 15 horas e $250 por vídeo faz muito sentido. A escalabilidade disso aqui é baixa, porque, de novo, você tem que ter o conhecimento específico de Talking Head, não é só pegar qualquer editor e botar pra ele fazer. A carga horária é o suficiente junto com o pagamento pra não ser só trabalhar mais horas, não é só fechar mais clientes, porque como que você vai fazer, sabe? Então não é um negócio que você só começa amanhã e já escala. Diferente dos clipes de podcast, que é maluquice total. Ou até mesmo do ideal aqui, que é um bagulho absurdo. Que literalmente no primeiro dia você já escala imediatamente. O teto máximo desse nicho aqui, $2.500 por mês, fazendo o cálculo aqui, o que até agora tá em terceiro lugar como pior pagamento com o cálculo base, né? A volatilidade é média, então parecido mais ou menos com o Minecraft. Se você pega um cliente que tá se estabelecendo no meio termo, então ele não é iniciante, mas ele não é grande, você consegue ter uma consistência bem boa. Você vai ficar aí 1 ano, talvez 2 anos com ele tranquilamente, possa crescer com ele. Só que o que acontece? Normalmente os criadores não são consistentes o suficiente para continuarem crescendo. Então, você vai estar com o cliente um tempo aí, ele só vai parar porque não tá tendo resultado. Quando o negócio era continuar nessa época. Então, você vai acabar trocando de cliente uma vez ou outra. Não vai ser aquele negócio igual de Minecraft que você fica anos aí com o mesmo cliente, vai crescendo com ele. Mas não vai ser igual ao podcast, onde a cada dia você precisa de um cliente novo. E minha nota final, 6 de 10. Por que 6?
porque eu tenho certeza que vai ter alguns de vocês que vão se dar muito bem nesse nicho, mas a maioria não vai. Então eu dei um ponto bônus aí pra ele. Chegando próximo do nicho ideal, que é o meu nicho favorito. Eu coloquei agência porque eu tava no Macau respondendo dúvidas do plantão de dúvidas lá do servidor do Vitor Romão esses dias, e alguém falou, vale a pena trabalhar pra uma agência por $1.000 por mês pra fazer 4 horas de edição por dia? Eu fiquei, mano, é óbvio que vale a pena, cara. Vamos falar então de agência. A habilidade pra você entrar em uma agência na gringa, na maioria das vezes, tá? Pra você se dar bem, é baixa. Você não precisa ser o editor foda. Normalmente eles vão te treinar, vão ter muito recurso te ensinando a fazer a maioria das coisas. Principalmente se for uma agência focada em shorts ou anúncios. Então você não precisa ser um gênio pra começar. Você pode começar bem do zero. A carga horária vai ser aí... eu vou falar um segredinho aqui. Se você sabe trabalhar bem trabalhado, normalmente você trabalha menos em uma agência e parece que você tá trabalhando mais. Segredinho de dono de agência aqui, que eu já tive 3, tá? Você pode fazer todo o serviço de uma agência em 4 horas e entregar durante o dia falando, tô fazendo aqui, já eu entrego, etc. Você não precisa entregar tudo de uma vez. Não precisa. Tá bom? Só te dando a dica aí. Então, umas 4 horas por dia você consegue fazer todo o trabalho da maioria das agências para ser pago $1.000 por mês. Agora, claro, se você receber uma proposta de $3.000 por mês, você provavelmente vai ter que trabalhar mais, porque é uma vaga que requer mais. A escalabilidade disso é baixa, porque é uma agência, né? Eles vão te pagar fixo para você ter um horário fixo de trabalho. Então, não tem muito o que fazer, não é só contratar alguém, até porque você vai ter que contratar alguém full time também, o que é um saco de achar. Não é só trabalhar mais, porque não tem hora extra. Mas o teto máximo, eu vou te dar a dica de dono de agência aqui, que eu já tive 3, $2.000. Por quê? Porque você pode muito bem, sem problema algum, pegar 2 agências e foda-se. Então, por exemplo, você tá aqui 4 horas por dia, $1.000 por mês, pega 2 dessas, tá fazendo $2.000 por mês, resolvido, gente, resolvido. Não precisa complicar o que é simples. Mas é óbvio se você conseguir fazer isso, senão vai ficar aí pelos $1.000. A volatilidade é baixa, então normalmente se você é contratado por uma agência, é difícil eles te tirarem por qualquer motivo. Pelo contrário, também é muito difícil deles aumentarem o seu salário. Na verdade, às vezes só piora. Você trabalha mais pra ganhar a mesma coisa. E minha nota final é 5 de 10. Mas agora a gente tem o nicho que fez toda a grana que eu fiz nesses últimos anos, mais de $2 milhões trabalhando com gringos, que é o que me permite ter liberdade de verdade com a edição, que me permitiu esses anos inteiros, que é o bagulho se você quer liberdade de verdade, não ficar preso na tela do computador, igual o editor de motion aqui, que se acha o cara. O mercado, meu caro editor, e eu vou só te pedir pra clicar no gostei e se inscrever antes de ouvir, é o mercado de arbitragem. Eu aposto que você nunca ouviu falar nisso daqui. Agora, eita, sumiu! Cadê? Achei que eu tinha perdido isso pra sempre. O mercado de arbitragem é muito específico e se você fizer direito, meu amigo, o bagulho fica louco, igual ficou pra mim. No mercado de arbitragem, a habilidade que você precisa pra começar é baixíssima. Por quê? Você não precisa saber muito de edição. Na real, você nem precisa saber editar. Deixa eu repetir com clareza aqui. Você não precisa saber editar. Ponto. Você pode nunca ter encostado em um programa de edição na sua vida e começar amanhã e já ter cliente, já ter dinheiro fechado. A carga horária é baixíssima, porque você não vai editar nenhum vídeo. Exatamente, esse é o único nicho de edição de vídeos onde você não edita. O pagamento médio não importa, meu amigo, porque você vai fazer dinheiro infinito com essa estratégia, independente de quanto o cliente pagar. Calma aí. A escalabilidade disso aqui é altíssima. Eu nem escrevi altíssima, eu só botei alta aqui, mas é maior que Podcast Clips. Porque você pode contratar qualquer um, por qualquer preço, e só depende de você fazer mais dinheiro. O teto máximo é infinito, asterisco, tá? Infinito com asterisco. Por quê? A única coisa que você precisa para fazer mais dinheiro com a arbitragem é você mesmo. É melhorar você mesmo e você vai fazer mais dinheiro. A volatilidade é baixa, com asterisco também, depende de você. É baixa se você fazer ela ser baixa. E o meu julgamento é que esse é o mercado 10/10 perfeito. Agora, o que é arbitragem exatamente, tá? Não é agência. É muito diferente. Eu tenho uma aula inteira na Editify explicando como funciona o mercado de arbitragem. Eu vou deixar o card dela aqui e no fim do vídeo, nos últimos 5 segundos, vai estar aqui no meio da tela para você assistir. É um conteúdo pago para quem é membro da Editify, então é só clicar aqui em se tornar membro do canal para assistir essa aula de arbitragem. Mas eu vou resumir de forma simples para você. É quando você, certo? Eu vou fazer aqui você um sorrisinho aqui. Você é essa pessoa. Você vai atrás de clientes, certo? Então esse aqui é o cliente, o quadradinho, e ele tem dinheiro. Você vai atrás de clientes. O cliente vai te mandar um vídeo, certo? Um projeto, você vai fechar um pacote, seja lá o que for, não importa. Você quer fechar gaming, você quer fechar Talking Head, você quer fechar o GC, você pode fechar todos, inclusive, de uma vez só. Você pode fechar um por dia, não importa o nicho que você for fechar. Você pega o que ele te mandou, pelo preço que ele te mandou, e você... Por que ele apagou? E você
vai então falar com um editor de vídeos. Vou fazer um editor bem foda aqui. Você fala com um editor de vídeos e paga uma parte do dinheiro que o cliente tá pagando. Então você vai dividir aqui em 2. Você paga uma partezinha aqui pro editor e ele vai resolver esse projeto aqui para você. Só que em nenhum momento o editor e o cliente vão entrar em contato. Você é o intermediário, você está fazendo uma arbitragem entre eles. Você está arbitrando esse comércio que está acontecendo, essa troca de serviço por dinheiro. Então, no fim, o cliente está feliz porque ele recebeu um vídeo bem feito, independente do mercado, por um editor profissional, que vai ganhar um bom valor, e você está satisfeito porque você não fez nada além de conseguir o cliente e recebeu a maior parte do valor. Inclusive, assim, tem editor que fica puto comigo quando eu falo. Eu fico com 70% na maioria dos casos do valor, e o editor fica com 30%. Eu não tô nem aí, eu falo na cara mesmo, e o meu editor tá sendo bem pago ainda. A maioria do mercado vai falar, principalmente o pessoal mais tradicional vai falar, não, mas é o contrário, o editor devia ter 70 e você devia ter os 30. Meu amigo, eu faço o que eu quiser, é assim que eu fiz dinheiro, é assim que funciona pra mim. Então assiste a aula aqui de arbitragem se você quer aprender a fazer isso. Você pode literalmente pegar qualquer nicho, buscar o editor certo e você vai estar fazendo dinheiro basicamente de forma passiva, escalável infinitamente. Você só depende de encontrar o cliente, que é a parte mais fácil. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar que você gosta de cortinas vermelhas, porque eu gosto.